Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou Ana Rodrigues e agora o nosso assunto é previsões 2017 para o signo de Touro. Você que é do signo de Touro ou tem um ascendente no signo de Touro, tem um ano de 2017 bastante focado nas questões de trabalho, as questões da organização do dia a dia, carreira. No ano de 2017, Vênus, que é a regente do signo de Touro, vai passar pelo movimento retrógrado nos meses de março, início de março, dia 4 de março até o mês de abril, tá? Então esse é um período em que novos empreendimentos profissionais ligados à atividade física mesmo não são muito favoráveis, tá? O Marte também rege o signo de Libra, que corresponde à casa 6 do trabalho cotidiano. Então é bem natural que durante essa fase de março a abril o dia a dia também leve um pouquinho mais de tempo para se solucionar algumas inquietações envolvendo aqui a questão do sentimento, do gostar, do apreciar as atividades cotidianas podem ser impactadas, né? E também qualquer tipo de atividade que envolva as finanças, né? Que envolva dinheiro, que envolva o valor das coisas, que envolva a estética. Tudo isso acaba sendo um pouco impactante. Inclusive, a gente vai olhar depois aqui no decorrer do ano, pontualmente onde elas ocorrem, em que setor que elas ocorrem, tá? O mês de janeiro, ele é um mês que começa com uma energia um pouquinho mais em alta, né? A gente já começa com a Vênus, regente de vocês todos, ingressando no signo de Peixes. Peixes é um bom signo para Vênus, ela fica exaltada, corresponde à casa 11, casa de alegrias, casa de felicidade, casa do círculo social. Então é um momento que para os taurinos é bastante propício para as questões de entretenimento, para conhecer novas pessoas. Pode surgir alguém interessante para quem está solteiro. A Vênus no sentido geral também rege o amor, né? Os desejos ligados à vida amorosa e da sexualidade. Então aí para os namoros e paquera também fica bem interessante esse início de período. Depois, no final de janeiro, nós temos o Marte ingressando no signo de Áries. Ele rege o Áries, só que ele passa por uma casa que para os taurinos não é muito bacana, que é a casa 12. Como o Marte tem uma energia de muita atividade, Áries também tem essa característica de atividade, de individualidade, não cai muito bem nessa casa que é uma casa inquieta, uma casa de problemas, é uma casa de dificuldades. O que acontece aqui no mês de janeiro é que muitas das coisas assim que precisam movimentação rápida, que precisam de um impulso de iniciativa, acabem se tornando lentas, acabem não fluindo como deveria, ou até que vocês, taurinos, comecem a perceber que é necessário empreender um pouco mais de força, de iniciativa, de risco para conseguir resolver o que é preciso resolver, tá? E continua em fevereiro, porque já no início de fevereiro, a Vênus que estava em Peixes entra em Áries, então vocês vão ter Vênus e Marte na casa 12, que é uma casa de problemas, de dificuldades, envolve doenças, envolve as doenças do campo mental, do campo emocional, né? E então não é assim tão alegre para vocês, né? Fevereiro é um mês um pouquinho tenso para vocês taurinos, por esse envolvimento aqui da Vênus e Marte em Áries, na casa 12, e depois, no dia 6 de fevereiro, é o Júpiter quem entra no movimento retrógrado no signo de Libra. Libra é a casa 6, do trabalho diário, do dia a dia, e o Júpiter, que é o planeta do conhecimento, da experiência, da capacidade de expansão e tal, passando pelo movimento retrógrado, ele exagera um pouquinho, né, nesse setor. Então, o que a gente percebe é que aqui o cotidiano se torna um ponto importante para vocês taurinos, né? Fazer fluir as coisas, deixar que as coisas aconteçam em um ritmo natural, pode ser um pouquinho mais difícil, né? Com muita força acontecendo em Áries na casa 12, talvez essa seja uma área, né, o cotidiano, as atividades de trabalho que não saem, né, como planejado, que o resultado da produtividade não é necessariamente aquilo que você planejou. Fevereiro tem 2 eclipses, né? Um primeiro acontecendo no dia 10, que vai cair no signo de Leão, 22 graus de Leão, corresponde ao ambiente de família, o ambiente da casa,
E aqui assuntos familiares, no que diz respeito ao campo emocional, podem precisar ser resolvidos, né? Não só questões da família, né? Laços familiares, mas questões que envolvem imóveis, que vêm à tona, por exemplo, pequenos problemas que precisam ser corrigidos, situações, tudo que envolver o ambiente doméstico, familiar, os imóveis, inquietam um pouquinho durante esse período, tá? Depois a gente vai ter no dia 26 o outro eclipse, agora é solar e acontece em Peixes, em 8 graus de Peixes. Peixes é a casa da alegria, é a casa dos planos de futuro, da felicidade no sentido geral, das aspirações de vida. E como a gente vai ter aqui um sol passando pelo eclipse, é necessário que haja um olhar para si mesmo em termos dessas questões que impulsionam para o futuro, planos de vida, realmente qual é o desejo do taurino para manter firme e forte daqui a um certo tempo, o que vocês planejam em sentido maior. O círculo dos amigos também pode trazer aí algumas surpresas ao longo desse período, né? O meio social onde você vive, que pode surgir aí alguma coisa interessante, tá? O mês de fevereiro ele termina com duas energias impactantes aqui do Marte, né? Mas neste período aqui o Marte ainda tá passando pela casa 12 de vocês, tá? Então, um primeiro ponto, que é o Marte em conjunção com Urano em Áries, passando pela 12, é bem provável que os taurinos apreciem um momento de descoberta, né? Descoberta de algumas fichas caindo sobre questões pessoais mesmo, né? Dificuldades interiores, tá? Fichas caindo, descobertas, inquietação. É momento mesmo, assim, eu diria para vocês taurinos, empreender um pouco mais de atividade, de agilidade. A característica taurina, ela não é muito ágil. Só que Marte com Urano em Áries precisa trazer à tona algumas coisas. Então, como é uma casa de coisas ocultas, algumas descobertas interessantes aí podem acontecer durante esse período, coisas que estão muito escondidas mesmo, né? Vem à tona em um sentido geral. Em seguida, no próximo dia, né? Porque essa conjunção acontece no dia 26 de fevereiro, no dia 27, o Marte se torna oposto ao Júpiter. E o Júpiter está passando pela casa 6. Esse eixo casa 6 e casa 12 envolve muita questão de saúde, de doenças, tá? Se você passa por um período de tratamento de alguma doença, pode ser um momento até que você encontre alguma solução. A energia do Júpiter, ela é benéfica, ela é de descoberta. Então, para quem passa por alguma situação de tratamento físico ou tratamento espiritual, enfim, mas que lida com algum tipo de doença, ela pode trazer a solução para algumas questões, tá? Lembramos que Júpiter rege a justiça, né? Então, também assuntos jurídicos que estão emperrados podem ganhar um impulso, né? Resolve, descobre alguma coisa, toma um outro caminho, um outro sentido, ok? Março continua com essa mesma energia, contanto que no dia 4, o regente de vocês, taurinos, né? A Vênus entra no movimento retrógrado na casa 12, em 13 graus de Áries, e ela vai ficar até abril, lembra? Que eu falei para vocês no início do vídeo, né? Então, a Vênus no movimento retrógrado nessa casa, ela mexe um pouco com o sentido da autoestima, né? Principalmente para as mulheres, porque Vênus é um planeta feminino, né? Ela mexe um pouquinho nesse sentido. Vênus rege dinheiro, rege o amor, então não é um bom momento, né? Para situações que envolvam empreendimentos novos de um sentido geral. Mas o mais impactante é que, assim, o movimento retrógrado, ele vai trazer algumas situações que não foram consertadas, tá? Por exemplo, com questão de dinheiro. Se houve gasto excessivo alguns meses antes, é bem provável que durante esse período você tenha que reparar, reorganizar, rever esse tipo de situação. E aí ela vai impulsionar você para arriscar um pouquinho mais, porque a energia da Vênus retrógrada em Áries, ela é provocativa, ela é uma energia de conquista, de empreender a busca, né, a força para movimentar a coisa. Então é natural que vocês coloquem uma atenção aí para solucionar, e até porque está passando por uma casa que não é uma casa de movimentação rápida, né? Então vocês vão perceber aí uma necessidade de empurrar a coisa com força, né? Tá?
E aí o mês de março ele termina com o Sol ingressando em Áries, então vocês vão ter uma energia ali ariana impactante na casa 12, emperrando um pouquinho o processo, tá? Abril é um mês complicadinho nos céus, né? Em termos cósmicos, aqui a gente tem 4 planetas durante esse período no movimento retrógrado. O Mercúrio, a Vênus, até o dia 15, né? Mercúrio, Vênus, o Júpiter e o Saturno. No dia 6 já começa o Saturno retrógrado, o Júpiter já estava no movimento retrógrado, a Vênus já estava no movimento retrógrado. No dia 6 o Saturno, né? No dia 9 o Mercúrio entrando no movimento retrógrado. E a gente tem um aspecto tenso também envolvendo a Vênus, que é no dia 8 a Vênus em Peixes exaltada, ela ainda está retrógrada, tá? Na casa 11 de vocês, formando um aspecto de quadratura com Saturno em Sagitário. Esse mês, ele pega um pouquinho pesado no sentido de realização para vocês taurinos, porque a coisa realmente, no fluxo de dinheiro, pode não ser dos melhores, pode ser um mês assim, principalmente para quem depende de comissão, quem depende de clientes, quem não tem uma renda fixa, que seja um mês assim de um rendimento um pouco mais abaixo do normal, tá? Com todo esse impacto, pegando forte aqui para vocês taurinos. E aí também, como a Vênus ela é uma regente natural de vitalidade para vocês, ela rege a casa 1 dos taurinos, a vitalidade também baixa bastante. Na verdade, o ano de 2017 não é um ano de uma característica muito vital para vocês taurinos. Tem que ficar um pouco atento com essa questão de saúde em um sentido geral, na alimentação, acompanhamentos dos exames normais mesmo, né, de rotina, para quem não tem nenhum problema. É lógico que assim, essas tendências elas são mais expressas no mapa individual, né? Então aqui a gente está falando de uma energia bastante genérica, mas é uma das possibilidades, certo? Autoestima também, questão de aparência, a vida amorosa, todo esse fluxo ele tende a pegar um pouquinho no sentido de falta, né? Falta amor, falta atenção, falta autoestima. É bem pesadinho aqui esse mês de abril. Como eu disse lá nas previsões diárias, o mês de abril é pesado para todos os signos, cada um vai pegando um pouquinho em uma área específica. Para os taurinos, ele pega bem na questão de finanças, né? Porque envolve a quadratura com Saturno, ele fecha algumas possibilidades. Envolve a questão afetiva, num sentido mais amplo, vitalidade, porque a Vênus está bem tensa aqui em alguns pontos, tá? Em 15 de abril, Vênus volta ao movimento direto, né? Só que ela vai estar em Peixes, está exaltada ali em Peixes. E no dia 28 ela já entra de novo no signo de Áries, que é onde ela começou o movimento retrógrado. Daí, a partir daí, para vocês taurinos, já começa a melhorar um pouquinho mais. No primeiro semestre ele é sempre um pouco mais tenso, né? Já começa a melhorar um pouco mais, né? Para vocês, o mês de maio tem alguns aspectos interessantes acontecendo no eixo ali que envolve dinheiro e o trabalho cotidiano, que tem o Marte passando pelo signo de Gêmeos, uma energia altamente ampla, aberta, assim, de possibilidades, abre muito leque de possibilidades, muito interessante, e rege o signo de Gêmeos é a casa 2 de vocês taurinos, né, casa do dinheiro, e formando um aspecto benéfico com Júpiter em Libra. Então, envolve tanto a casa do dinheiro como a casa do cotidiano de trabalho. E aqui, sim, para quem depende de comissão, para quem depende de atrair clientes, para quem depende de negociação, é legal, porque traz uma possibilidade de aumento de lucro, mas vem pela força, tá, gente? Vem pela capacidade ativa. Nada aqui vem muito de mão beijada. Esse Marte passando em Gêmeos, em trígono com Júpiter em Libra, ele é aquele tipo de aspecto de percepção de oportunidades, ou seja, algumas oportunidades bacanas nesse campo profissional e material vão acontecer e vocês têm que ficar antenados aí para aproveitar a oportunidade, porque é um bom momento nesse aspecto, né? No dia 19, a Vênus, também regente de vocês, que está em Áries, vai formar um aspecto com Júpiter em Libra. Então, uma outra energia aqui para a questão profissional é bacana. Aqui ela já abre mais possibilidades para quem está sem trabalho, atrair um novo trabalho, né? Movimenta essa casa. Até a própria energia do Marte com o Júpiter, que a gente falou anteriormente, ela traz abertura para novos contratos profissionais, né? Para trabalho cotidiano mesmo, não mudança de carreira,
mas para quem está procurando trabalho, ela traz oportunidades muito interessantes, né? O mês de maio é bem mais animado para vocês que são do signo ou têm ascendente no signo de touro, né? Tá? O mês de junho tem algumas coisas bem interessantes. A Vênus, né, regente de touro, que estará no finalzinho de Áries ainda, lá na casa 12, mas já em conjunção com a casa 1, que é legal, formando um aspecto com Urano. E isso vai trazer um gás a mais para vocês taurinos, embora não seja uma energia de muita agilidade e movimentação, abre um leque de expectativas bem legal e um senso de oportunidades bastante atento, legal aqui. A Vênus tem uma característica de prazer, de alegria, de satisfação. Com essa característica de Urano que impulsiona novidades, esse início do mês de junho ele é legal. Essa primeira fase aqui, primeira semana do mês de junho é legal porque algumas novidades bem interessantes podem vir, assim, né? Num sentido geral, mas trazendo alegria, trazendo movimentação, trazendo um sentido maior de abertura mesmo, né? Independência, abertura, ganha um ar novo, né? Novidades boas, assim, vindo ao encontro dos taurinos, né? Tá? Aí a gente tem também aspectos da Vênus entrando, uma movimentação, a Vênus ingressando no signo de touro no dia 6, né? E é legal essa energia porque é a casa de vocês. Então a Vênus entra no reino dela, né? No setor que ela domina ali. Aí é uma energia de abundância, mas não só abundância material, uma possibilidade muito boa nas questões materiais. Olha, esse início do mês de junho é bem legal para os taurinos com questão de dinheiro, porque no dia 3 o Sol vai formar um aspecto com o Júpiter em Libra. E o Sol estará passando pelo signo de Gêmeos, que é a casa do dinheiro. No dia 9, a gente tem o Júpiter voltando ao movimento direto na casa do trabalho diário. No dia 6, também, como a gente falou agora, a Vênus entrando em touro. Então, assim, o mês de junho, ele é um mês que promete lucros para vocês taurinos. Lucros, dinheiro. Quem não tem alguma possibilidade de trazer mais dinheiro, pode chegar nesse momento do ano com a vida financeira organizada. Nem sempre ela representa uma entrada de um volume maior de dinheiro, mas ela traz um aspecto aqui de harmonia, de coisa equilibrada, né? O Júpiter, ele representa a capacidade expansiva, ainda mais em Libra, equilíbrio, administração, as coisas administradas aqui de uma maneira muito bacana com os assuntos do dinheiro, tá? Muito interessante esse mês de junho em termos de dinheiro para os taurinos. Julho não tem, assim, muitos aspectos importantes, mas no dia 18, um outro envolvendo a casa do dinheiro e finanças, que é a Vênus passando por Gêmeos já, né? Formando um aspecto super legal com Júpiter em Libra. Esse é para quem precisa mostrar trabalho, né? Se conquistar uma promoção é bacana. Para quem está em busca de trabalho, ele é bacana. Ele traz, para quem trabalha também, como eu disse, de uma maneira autônoma, que dependa de comissão, que dependa de lucros externos, né, e tal, ele abre oportunidades muito bacanas, até de negócios legais, promissores, coisas além do trabalho, mas que proporcionem coisas boas aí em termos de lucro, né, tá? Muito bacana. No finalzinho de julho, a Vênus ela vai formar uma oposição com Saturno, ou seja, ela vai trazer tipo um puxão assim para a realidade, porque a gente tem nos meses de maio, junho e julho momentos muito bacanas para os taurinos em termos de lucro. Essa energia do Saturno, né, com a Vênus, ela puxa para a organização, ou seja, é necessário ter um planejamento, uma organização, dar um fluxo contínuo para a coisa e trabalhar as bases, a estrutura mesmo. Seria bacana até para quem puder, obviamente, poupar um pouquinho aí, porque a energia de Saturno ela é bem interessante nesse ponto, né? Vai mexer um pouquinho com a questão de gastos também, né? Porque como a Vênus estará passando por Gêmeos, que é um signo que dispersa um pouco, e em aspecto tenso com Saturno, ele puxa para atenção aos gastos durante esse período, certo? Em agosto nós vamos ter novamente 2 eclipses. Um primeiro acontecendo na casa 9 de vocês, o signo de Aquário, que é uma casa que representa a espiritualidade, representa o olhar do mundo, né? A maneira como vocês pensam sobre o mundo, envolve a mente superior.
Esse eclipse, a casa 9 não, desculpa, a casa 8 de vocês no signo de Aquário. Esse eclipse, ele pega um pouco nesse ponto de ter que observar a maneira como vocês estão refletindo sobre a vida, pega um pouco sobre quem estuda, né? Pode ser um momento em que tirar nota boa não é muito fácil, ou às vezes as inquietações se você está no estudo correto ou não, se é a carreira que você quer ou realmente não quer, enfim. A questão da espiritualidade também pode trazer algumas dúvidas, certo? E o outro eclipse acontece no dia 21, no signo de Leão, que já é a casa que envolve o ambiente de família e o ambiente doméstico. É natural que durante esse período algumas questões venham para ser resolvidas. Não é tão pesada a energia, mas assuntos familiares podem vir à tona e não assim assuntos que são comuns para você resolver. Algumas questões fora do comum aí para vocês precisarem resolver, certo? E no fim de agosto, o Saturno volta ao movimento direto na casa 8. A casa 8 é uma casa de crise, de dificuldade. Saturno retrógrado aí, ele emperra o processo. Então, assim, tudo que precisa resolver nesse período que a gente pegou lá de abril até agosto, pode ficar um pouco lento. Então, crises realmente críticas, né? Podem ser difíceis de resolver. Agora, em agosto, com Saturno voltando ao movimento direto em Sagitário, há um fluxo mais natural das coisas. Ainda tem que considerar que a característica do Saturno, ela é rígida, não é uma coisa que flui com abertura e muita sorte, é sempre tendo que fazer o que é preciso fazer, né? Mas aqui pelo menos a coisa começa a andar, mesmo que lento, né? Saturno é lento, você começa a perceber alguns resultados já, tá? Setembro tem um aspecto legal com a Vênus no dia 12, a Vênus e o Saturno, então os assuntos que dependem, por exemplo, de heranças, partilhas de bens e que envolvem imóveis, por exemplo, financiamento de imóveis, financiamentos bancários que envolvam reformas ou compra e venda de imóveis, ganham um fluxo mais fácil. Então, é benéfico, principalmente esse dia 12, que é o momento exato do aspecto, ele é muito benéfico para esse tipo de situação, certo? Em outubro, nós temos o Júpiter ingressando no signo de Escorpião. E é o signo oposto a Touro. Então, isso quer dizer o quê? Que Júpiter entra na casa dos compromissos. Para quem está em vias de casar, para quem está querendo se envolver seriamente com alguém, ele dá uma possibilidade de aprofundar os laços, de realmente mergulhar de cabeça em alguma coisa e assinar o contrato ali, tá? Ele é uma energia positiva para estreitar os relacionamentos com muita clareza ali, com muita expansão, bem interessante para vocês taurinos, certo? E aí, logo em seguida, o Sol vai formar um aspecto de conjunção, quer dizer, não é um aspecto, né? A conjunção, mas ele chega pertinho ali no dia 23 ao Júpiter em Escorpião, que favorece ainda mais essa ideia do compromisso, de estreitar os laços, né? De comprar os anéis do casamento, tá? Ele estreita bem, então o mês de outubro é muito benéfico para esse tipo de questão, certo? Novembro, a gente não tem nenhum aspecto envolvendo muito fortemente nem assim no céu no sentido geral, e em dezembro é a vez do Saturno ingressar no signo de Capricórnio, que é o signo que ele rege, corresponde à casa 9 de vocês, e depois no dia 21 ele vai formar uma conjunção com o Sol também na casa 9. A casa 9 é uma casa que envolve as normas, as regras da vida, a moral, envolve os estudos, envolve as viagens, esses assuntos eles tendem a pegar um pouquinho mais lento. Se você pode até ser um momento em que alguns dos taurinos podem pensar em planejar uma viagem, né? Se for uma viagem de estudo, melhor ainda, porque tem tudo a ver. Agora, o Saturno em Capricórnio é uma energia de planejamento, de organização, de pensar em termos estruturados, não é para correr risco, também não é uma característica natural dos taurinos correr muito risco, mas ela concentra. Então, um período, ele vai ficar em uns 2 anos e meio em Capricórnio. A partir deste momento, é um período para vocês pensarem em estruturar mentalmente a vida de vocês. Ele é muito bom para quem pensa em começar um curso prolongado, do tipo uma graduação, uma pós, um mestrado. É bastante favorável porque ele dá
gás suficiente para permanecer aí em longo prazo em assuntos desse tipo, certo? E o interesse por buscar a verdade das coisas, em se aprofundar em conhecer alguns assuntos um pouco mais profundo também, certo, gente? Então é isso, taurinos, essas foram as previsões para vocês. E caso queiram entrar em contato comigo, tem os meus contatos, passando todos aí, fiquem à vontade, certo? Deixo um forte abraço para vocês, um feliz 2017 e até mais!